modo nerd, vamos ligar o modo ensino médio, vamos ligar o modo segundo ano, o modo que falta um ano para fazer faculdade. Então, vamos ligar o tico e teco, na verdade, né? Vamos, porque a gente precisa realmente ter um certo conhecimento, principalmente para aqueles que eu acredito, né? Pelo menos quando eu preparo uma aula, eu penso nos alunos que vão fazer Enem. Então, assim, eu penso nos alunos que realmente estão aqui para aprender, tá? Então, pensando nesses alunos, nós precisamos também ver alguns conceitos importantes sobre as bactérias, que vocês vão ver em várias questões de vestibular também, tá? E claro, nas minhas provas, né? Minha prova é quase um vestibular. Então, assim, a gente vê também essas questões. Algumas palavras aqui vocês já conhecem, vocês já viram, tá? Em algum momento da vida de vocês. Mas a gente precisa ver, então, como que as bactérias se alimentam. Primeiro, tem que lembrar assim, ó. Quando vocês faziam desenho de cadeia alimentar, né, de teia alimentar, isso era lá no 6º ano, 7º ano, vocês desenhavam lá no final os fungos e as bactérias. Por quê? Porque as bactérias, elas fazem a decomposição também, né, da matéria orgânica. Então, uma forma de alimentação das bactérias é por forma heterotrófica, né, porque ela vai se alimentar de outro ser vivo. Então, essa já é uma forma que todo mundo conhece. Mas também existem as bactérias que são autotróficas. E essas autotróficas, tá aqui em cima, ó, autotróficas. Meu Deus, sério, professora, que tem bactéria autotrófica? Mas autotrófica não é aquela que faz fotossíntese? Não são somente as plantas e algas que fazem fotossíntese? Sim, né, as plantas e algas fazem o seu próprio alimento através da fotossíntese, que é, né, o resultado dela é a glicose. Mas algumas bactérias, elas possuem lá no seu citoplasma clorofila. E se possui clorofila, clorofila é aquela substância responsável pela realização da fotossíntese, né? Ano passado vocês estudaram as partes de uma célula e vocês viram que a célula vegetal vai possuir o cloroplasto, que dentro do cloroplasto existe a clorofila, que é responsável pela fotossíntese. Bactéria não tem cloroplasto, tá? Lá na aula passada, em videoaula, eu expliquei para vocês que a única organela que as bactérias possuem são os ribossomos, única. Então, ela não tem as outras organelas. Então, ela não tem o cloroplasto. Tá, professora, se ela não tem cloroplasto, essa clorofila fica onde? No citoplasma. Fica lá espalhada, porque lembrando que bactéria não é uma célula organizada, bactéria é desorganizada, né? Como alguns de vocês, né? Mais ou menos. Então, vamos lá. A autotrófica, ela vai fazer fotossíntese. Então, existem bactérias que possuem uma bacterioclorofila, é o nome. Ou seja, é uma clorofila lá no seu citoplasma e elas conseguem fazer fotossíntese, sim. Mas também existem, olha que palavrinha mais linda, tem bactérias quimiosintetizantes, vem de química, ó. Então, tem algumas bactérias que fazem quimiossíntese. O que é isso? Eu expliquei isso também ano passado, quando a gente foi falar de fotossíntese, tá? Por quê? Existem algumas bactérias que vivem em locais que não possuem alimento. Então, em locais que não tem nada orgânico, nada, ou seja, que não provém de seres vivos, né? Então, não podem existir bactérias que são heterotróficas ali, porque elas não têm nada para comer, para se alimentar, nada. Também não tem clorofila no citoplasma delas e elas também não conseguem fazer fotossíntese. Como que essas bactérias sobreviveram? Então, isso é de acordo com a evolução, né? Foi em algum momento da história, algumas bactérias espertinhas, né? Porque dentro, né, da natureza existe muito isso. Então, algumas espertinhas, elas começaram a pegar o que era inorgânico, né? Como sais, por exemplo. Elas foram pegando coisas inorgânicas, absorveram e começaram a transformar o que era inorgânico em orgânico, que é a fonte de alimentação.
Então, elas transformavam o que tinha no ambiente em alimento para elas. Por isso era uma reação química, né? Então, por isso que é considerado quimiossíntese. Não tem nada a ver com fotossíntese, que tem clorofila e luz solar. Nada a ver. Foto vem de luz, né? Nada a ver. É quimiossíntese, é uma reação química que elas fazem. Então, elas não se alimentam do que é inorgânico propriamente dito. Elas transformam o que é inorgânico em alimento para elas. Então, existem, dentro, né, dessa classificação autotrófica, as bactérias que fazem fotossíntese e as bactérias que vão fazer, né, quimiossíntese. Tá? Isso tem que ficar bem claro. Daí, nós temos as bactérias mais comuns, que são as heterotróficas, como nós, né? Nós também somos seres heterotróficos. Como que funciona, então, a nutrição dessas bactérias? Primeiro, vamos falar de iogurte, né? Leite fermentado, Yakult, e todos os outros iogurtes naturais, aqueles que a mãe faz em casa, que é o mais natural ainda, né? Que é o kefir. Esse é o mais saudável de todos. Tudo que é feito em casa é mais saudável, né? Então, por quê? Existem as bactérias que são heterotróficas que fazem fermentação. Então, como que funciona esse processo de fermentação? Essas bactérias, que geralmente são bacilos, né? Essas bactérias, elas vão se alimentar do carboidrato presente naquele alimento, por exemplo, o leite. Então, elas se alimentam, né, do que está presente ali e, ao se alimentar, elas acabam transformando aquele leite em iogurte, tá? Então, o leite, né, ou seja, o iogurte, qualquer iogurte é leite fermentado, porque ele foi feito através de ações de bactérias. Então, assim, quando você compra o Yakult, tá lá escrito assim, possui lactobacilos vivos. Sim, lógico que possui. Ótimo para o nosso organismo. Lembram da aula passada que eu falei que nós temos mais bactérias, né, do que células no nosso organismo? Então, nós precisamos dessas bactérias para sobreviver. Elas ajudam lá no nosso intestino a gente absorver algumas vitaminas, por exemplo. Outras bactérias ajudam na nossa flora intestinal, né, para a formação das fezes. Então, nós precisamos da ajuda, sim, das bactérias. Então, essas bactérias que estão no iogurte, elas são ótimas para o nosso intestino. Ótimas. Precisamos, são saudáveis. Com certeza, iogurte é saudável. Mas, olha a dica. Sabe o Activia? Né, passa na TV assim, a mulher com a barriga estufada, porque ela está com prisão de ventre, ou seja, não vai no banheiro, né? E daí ela toma o Activia, daí ela vai no banheiro. Daí tá lá assim, se você tomar por uma semana o Activia e não tiver resultado, nós devolvemos o seu dinheiro. Daí você vai lá olhar na prateleira do supermercado, o Activia, ele é até um preço maior do que os outros. Mas você não precisa comprar o Activia especificamente, porque o Activia é iogurte como qualquer outro. O que você precisa, né, para realmente restabelecer a tua flora intestinal, para você ir ao banheiro todo dia, graças à ação das bactérias, qualquer iogurte. Não precisa ser o Activia. Só que tem aquele que é o grego, é aquele que ele é mais denso, né? Ele parece quase um queijinho, né? Parece quase um pudim, de tão mais grosso que ele é. Esse ele já passou por vários processos industriais. Então, assim, quanto mais processos industriais sofre, menos bactérias vivas contém. Então, esse dali já não é o recomendável, tá? Porque ele já não tem tantas bactérias assim. Mas o iogurte, quanto mais líquido, aquele normal de bandeja, né? Aquele de tomar lá na garrafinha, esses ali, todos eles contêm bactérias que são funcionais para o nosso organismo, tá? Agora, como eu falei antes, o kefir é o mais saudável. Então, kefir são as colônias de bactérias. Então, a pessoa vai lá e coloca no leite, no outro dia ela coa, tira aquelas colônias de bactérias e toma aquele leite. Pode bater com morango, com outras frutas. É o iogurte feito em casa, né? Esse é o mais saudável, tá? Esse seria o recomendável para todo mundo. É ótimo o kefir. Daí nós temos as bactérias, então, que são fermentadoras, mas nós temos as respiradoras. Como nós somos seres heterotróficos e no nosso tipo de alimentação ela serve para quê? Respiração celular. Estudaram isso aqui ano passado.
Olha só como é bom, né? Eu já falei isso, mas eu vou repetir. Eu adoro cutucar vocês. Como é bom quando eu sei o que vocês aprenderam, não é? Então, ano passado, vocês tiveram respiração celular em biologia. Lembram? Adenosina trifosfato, ATP, né? Então, vocês estudaram todo aquele processo, o porquê que a gente precisa comer, né? Ou seja, nos alimentar, o que acontece com a alimentação, a glicose precisa ser quebrada, ácido pirúvico. Era um conteúdo maravilhoso ano passado, né? Era ótimo esse conteúdo. Aqui. Então, as bactérias também podem fazer isso. Elas também são respiradoras como nós. Elas também vão produzir ATP. Só que as bactérias que são heterotróficas, porque as decompositoras, por exemplo, né? As decompositoras, elas vão lá decompor, elas acabam absorvendo os nutrientes daquele ser ali que está em decomposição. Então, ela vai tirar os nutrientes dali, só que elas podem ser divididas em anaeróbicas e aeróbicas. Vocês também estudaram isso ano passado, né, pessoal? Vocês também sabem o que é isso. Então, uma bactéria anaeróbica é aquela que não precisa do oxigênio. Não precisa necessariamente do gás oxigênio para fazer a quebra da glicose, né? Para fazer ATP, para ter energia, ela não precisa do oxigênio. Mas nós temos as bactérias que são aeróbicas, que precisam sim do gás oxigênio para quebrar a glicose, né, lá na respiração celular. Então, aquelas que são anaeróbicas, ou seja, que não precisam do gás oxigênio, elas são divididas em facultativas e obrigatórias, que vocês também viram isso ano passado. Então, as facultativas são bactérias que podem viver em locais com mínimo de oxigênio, bem pouquinho, ou sem nada de oxigênio. Tá? Elas conseguem sobreviver sem nada. Mas, se tiver um pouquinho, também conseguem. Mas tem as bactérias anaeróbicas obrigatórias. O que é isso? Não vivem na presença de oxigênio. Se elas entram em contato com o oxigênio, elas acabam morrendo. Elas não precisam do oxigênio para quebra da glicose, ou seja, né, para a respiração celular. Tanto que elas são sensíveis. Um exemplo, eu expliquei na aula passada para vocês. É o tétano. Por isso que quando a gente pisa em um prego, em alguma coisa, em algum metal, né, ou algo ali que está no ambiente, que está sujo, que está tempo no ambiente, se a gente acaba se machucando com algo desse tipo, e esse machucado for profundo, já se fala em tétano. Ah, você tem a vacina do tétano? Tá? Porque tem que ser algo profundo. Por quê? Dentro do nosso organismo é um local em que não tem oxigênio em abundância. Então, essas bactérias do tétano, elas sobrevivem sem oxigênio. Então, por isso que se eu fizer um machucado superficial, eu não vou contrair o tétano, porque as bactérias não sobrevivem na presença do oxigênio, né? Então, também é uma dica bacana. Todo mundo tá vivo? Meu Deus, o meu WhatsApp não para aqui para falar do caso do Covid. A gente já vai falar sobre isso, tá? Alguém quer falar? Não? Pensei que alguém tinha ligado o microfone. Pessoas, quando vocês querem falar, vocês podem me interromper, tá? Liga o microfone, ô prof. Daí você fala. Nós temos aqui uma imagem linda, maravilhosa, que eu já vi no microscópio da escola já, uma cianobactéria. O que é isso, meu Deus? Cuidado, isso aqui é pegadinha de vestibular, tá? Cianobactéria, apesar de ter o nome bactéria, não é uma bactéria, tá? Cianobactéria, ciano vem de algas, ciano vem de oceano. Então, cianobactéria é uma alga. É uma alga microscópica, só que é uma alga que tem a célula dela é uma célula de bactéria. Por que é uma célula de bactéria? É uma alga de tão primitiva, ou seja, assim, de tão antiga, ela tem a célula de forma procarionte, tá? Alguém quer falar?
Quem é que tá com o microfone ligado aí? Beleza. Então, vamos voltar aqui. Então, vamos lá. O que é uma cianobactéria? Cianobactéria é uma alga procarionte. Ponto final, tá? É uma alga procarionte. É uma alga unicelular e procarionte. Então, ela tem este nome por causa da célula dela, mas não é uma bactéria, tá? Tanto que ela já foi considerada uma bactéria, né? Foi considerada já uma bactéria que faz fotossíntese, porque tem, né? Vocês viram antes que tem bactérias que fazem fotossíntese, só que a estrutura interna dela é mais parecida com uma alga, então ela acabou sendo classificada juntamente com as algas, tá? Então, para ficar, isso aqui é um macete, assim, bacana para vestibular. Então, cianobactéria, então cuidado. Aqui eu até coloquei uma cianobactéria para que vocês visualizassem, né? Então, tá. Por que ela tem esse nome, né? Se é uma alga, então. Vamos lá. Primeiro, vocês não estão vendo um núcleo bonitinho organizado. Não, eu estou vendo material genético aqui no meio. Ó. Essa parte aqui em vermelho é o material genético, são filamentos do DNA, né, desta cianobactéria. Não tem ele organizado, então não tem carioteca. Por isso que ela é procarionte. Ela é procarionte porque ela é uma célula desorganizada igual às bactérias. Por que então que ela é considerada uma alga? Porque ela tem muito mais estruturas que uma bactéria. Então ela tem várias, a clorofila ela não fica de uma forma desorganizada como lá nas bactérias que fazem fotossíntese. Aqui na cianobactéria, como vocês podem ver, esses filetes aqui que estão em verde, ó, esses filetinhos aqui são lamelas. Essas lamelas são tipo membranas e são membranas que têm clorofila. Então ela é um pouquinho mais organizada. A clorofila não vai ficar espalhada lá dentro do citoplasma de qualquer jeito, como lá nas bactérias, tá? Aqui nas cianobactérias são membranas que ficam próximas à membrana plasmática e que vão armazenar clorofila. Então sempre a clorofila vai ficar assim em círculos ao redor desta cianobactéria. Então, por isso que como ela é um pouquinho mais estruturada, ela acaba sendo mais comparada com uma alga, tá? Essa cianobactéria aqui. Eu vou deixar essas imagens para vocês depois também no Google Sala de Aula, para que vocês tenham, né? Para quem gosta de colocar isso no caderno, porque é uma fonte de estudo, né? E vou também deixar um resumo para vocês lá, para quem quiser imprimir ou para quem quiser escrever no caderno, para ter também esse conteúdo de estudo, tá bom? Olha que coisa mais linda, gente! Assim, como eu falei para vocês, eu trouxe realmente conteúdo de ensino médio, tá, galera? Então, assim, isso aqui é o que eu passo lá na escola particular. Então, meu Deus, o que é isso? Isso é algo que a gente nunca viu na vida? Sim, mas vocês precisam ter conhecimento, tá? Isso aqui faz parte do reino Monera. Existem bactérias que em algumas questões de vestibular, elas vão colocar assim, esta bactéria é gram-negativa, esta bactéria é gram-positiva. O que é isso, meu Deus? Gram-negativo e gram-positivo. É uma que causa doença, outra que não causa. Não, nada a ver, tá? Nada. Quando é colocado isso para vocês, de bactéria gram-positivo e gram-negativo, tem a ver com a estrutura perto da membrana plasmática dessas células, tá? Tem a ver com a estrutura que fica em contato com o ambiente. Ou seja, para entender um pouquinho melhor. Olha só a diferença dessas duas imagens. Vocês estão vendo que essa que é gram-positiva, ela tem um monte de filetes aqui, ó, nesse tom violeta aqui do ladinho. Olha quantas camadas. São 4 camadas que ela tem a mais. Olha só, quantas camadas. Aqui está a membrana plasmática. Aqui embaixo é a membrana plasmática. Acima da membrana plasmática tem a parede celular. Então, essa parede, porque as bactérias possuem parede celular e algumas têm até cápsula. Então, cuidado, tá? Então, aqui, ó, após a membrana plasmática, ela tem uma camada muito grossa que serve para a defesa dela também, né? Para deixar essa célula após ali, porque a membrana é uma membrana muito frágil, muito fininha, então é uma proteção.
Só que, para ela ser considerada gram-positiva, significa que ela tem muito, olha que nome mais lindo, galerinha, peptideoglicano, 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 tá? Essa é o nome dessa substância que deu esses 4 filetes aqui em violeta. Então, a bactéria que é gram-positiva é porque ela tem muito peptideoglicano, tá? Por quê? O que é isso? Vocês já conhecem peptídeo. Esse nome aqui não é novidade. Ano passado, quando vocês estudaram alimentação, vocês viram que as proteínas, elas são feitas de aminoácidos e esses aminoácidos, eles se ligam um no outro através de uma ligação peptídica, formando um peptídeo que fará a formação de uma proteína, ok? Então, peptídeo é uma proteína. Então, aqui é proteína. O que é o glicano? Então, peptídeo, proteína. Glicano, glicídio, carboidrato. Então, essas 4 membranas a mais aqui, esses 4 filetes que estão em violeta, formam uma camada muito grossa, deixando esse tipo de bactéria muito mais resistente, e essa camada mais grossa, ela é feita de proteína e de carboidrato. Por isso que é peptideoglicano, ok? Nomezinho legal, né? A gram-negativa, então. Professora, o que significa, então, gram-negativa? Ela tem menos, ela tem pouco. Olha aqui, ó, ela tem uma camada só dessa substância, que é o peptideoglicano, né? Ela tem só uma camada. Então, por isso que ela é considerada negativa. Então, essas bactérias aqui gram-negativa, ó, elas têm a membrana plasmática aqui embaixo, tem uma camada, né, uma só desse peptídeo, né, com carboidrato, e depois ela tem mais uma membrana para ajudar na proteção. Só que ela é mais frágil. A gram-positiva, ela é mais forte. Olha só, ela tem 4 camadas dessa substância, tá? Então, gram-positivo é que tem uma camada bem grossa, então, dessa substância aqui em cima, que é peptídeo, né, com o carboidrato, por isso que é glicano, vem de glicídio, ok? É difícil isso aqui, tá, pessoal? Assim, tem bastante informação que são pegadinhas importantes, principalmente no Enem, tá? Mas vocês precisam ter conhecimento disso aqui. Parece algo, assim, tão difícil, né? Olha esse nome, até eu, né, quando eu vou falar de uma forma rápida, né, a gente acaba se enrolando. É um nome difícil. Então, peptideoglicano, né, é um nome que você não vai gravar. E você não precisa gravar este nome, mas você tem que ter conhecimento do que significa esse nome e o que significa gram-positivo e gram-negativo, tá? Isso é o básico. Mais uma característica importante. O reino Monera, ele não tem só bactérias, ele tem árqueas também. Tá, meu Deus, mas como assim, professora? Reino Monera é o reino de bactérias. Como é que a professora agora me vem falar de árqueas? O que é isso, né? Então, vamos lá. O reino Monera, ele é dividido em bactérias, que é o que a gente mais estuda, mas também tem as árqueas. Árqueas não são bactérias, professora? São bactérias, tá bom? Só que são arqueobactérias. Por que elas ganharam este outro nome aqui, ó? Porque são bactérias que são vida louca, tá? Por que são bactérias que são vida louca? Porque são bactérias que vivem em locais e que não é possível ter outra forma de vida. Elas vão viver em locais que realmente são inóspidos, ou seja, locais que não têm oxigênio, locais com a temperatura muito alta ou com a temperatura muito baixa, por exemplo, na parte interior de um vulcão, né, em águas termais, onde a temperatura vai passar de 100 graus Celsius. Então, são bactérias extremas, ou seja, você pode encontrar, assim, bactérias extremófilas. Elas vão viver em locais em que quase não tem vida, por isso que elas ganham outro nome, tá? São arqueobactérias. Tem, por exemplo, as arqueobactérias que vão viver em pântanos,
né, onde tem, lá em pântanos, tem menos oxigênio ou zero de oxigênio, porque é um local parado, né, não tem movimentação ali, então também são bactérias que vivem lá. Bactérias que vão viver dentro de um vulcão ou de águas termais, tá? Isso tem que ficar claro também. Ou seja, a bactéria, a vida é louca mesmo, tá? Elas escolheram locais e que não existem outros seres vivos. Oi. Não. Até porque é difícil você entrar em contato com ela. Tá? Então, não são bactérias que vão te causar doenças, né? Elas geralmente vivem em locais que você não vai ter contato, não, tá? Tanto que é em bem menor quantidade essas arqueobactérias do que as bactérias normais. Aqui eu coloquei uma questão de vestibular, claro que eu resumi ela, né? Porque essas questões assim, elas são de quase uma folha. Eu coloquei numa prova do ano passado do pessoal que hoje está no terceirão, né? Que é uma forma também de conhecimento que a gente não sabe porque muitos médicos acabam não pedindo esse exame, né? Mas o que é isso? É um antibiograma. Meu Deus! O que é um antibiograma? Bom, quando nós estamos com uma doença causada por bactérias, né? Ou seja, uma infecção bacteriana, o médico ele vai te receitar o quê? Antibiótico. Sempre, tá? Se eu falo de antibiótico, é para evitar a proliferação das bactérias dentro do meu organismo. Como que um antibiótico funciona? O antibiótico ele vai inibir a síntese proteica das bactérias. Daí, pelo conhecimento de vocês, eu nem precisaria explicar mais nada, tá? Quando eu falo assim, que o antibiótico inibe a síntese proteica das bactérias, vocês estudaram isso ano passado. Como que é formada a proteína dentro do organismo, em qual parte das células, os ribossomos fazem a síntese proteica, como que os ribossomos fazem a síntese proteica e por que os ribossomos têm que fazer a síntese proteica dentro das nossas células. Divisão celular, né? Ou seja, uma célula vai sofrer mitose. Para sofrer mitose, ela tem que duplicar o material genético dela. Para duplicar o material genético dela, o nosso DNA ele é feito de quê? Proteína. Então, né, o RNA, que é o amigo dele, vai lá dentro da célula buscar todos os aminoácidos que o DNA precisa para que ele possa, né, os ribossomos vão lá construir a proteína para o DNA fazer a duplicação dele, tá? Para depois fazer a divisão celular. Isso vocês estudaram já também ano passado. Então, assim, como que o antibiótico vai trabalhar nisso? As bactérias, lógico que elas não têm o núcleo definido bonitinho, elas têm núcleo, mas ele não está organizado, né, através de uma carioteca. Então, como que as bactérias trabalham, então, para fazer a sua duplicação? As bactérias, elas vão fazer o quê? Divisão binária. Para ela se dividir em duas, é uma mitose. Ela também precisa duplicar o material genético dela. Ela precisa duplicar porque as duas bactérias têm que ter o mesmo material genético. Então, ela também precisa de proteína. Por isso que ela tem ribossomos. Por isso que ribossomos é a única organela que as bactérias têm. Porque são os ribossomos que produzem proteína através dos aminoácidos dentro das células. Então, os ribossomos vão sintetizar, ou seja, vão produzir proteína para ter mais DNA para que essa célula, essa bactéria, consiga se dividir ao meio. O que o antibiótico faz? Ele inibe, ele não deixa os ribossomos fazerem proteína. Se os ribossomos não fazem proteína, é sinal que essa bactéria não será dividida. Ela não vai se duplicar. Daí aquela infecção dentro do teu corpo vai começar a diminuir. Né? Olha só que interessante isso. Sim, como foi explicado na aula passada, as superbactérias, né? Sim, por isso que o antibiograma é o exame para esse tipo de caso, tá? Então, se a pessoa ganha o antibiótico errado, se a pessoa toma de forma errada, ela pode aumentar ainda a infecção, porque as bactérias mais resistentes vão ficar e depois vão acabar se multiplicando e você vai ficar mais doente ainda, né? Que é o caso das superbactérias. Então, o que é feito?
Nesta imagem aqui embaixo, ó, na figura que mostra uma dessas placas, uma placa de Petri, né? Os discos com letras A, B, C, D e E representam os diferentes antibióticos, ou seja, cada letra dessa é um antibiótico. E a zona escura, essa aqui que está em tons aqui, né? Tons bege, esse tom aqui, tom pastel, como a minha filha diz, são as bactérias. Então, a área de crescimento das bactérias, ok, são esse tom de pastel. Analisando essa placa, qual é o antibiótico, né, mais aceitável? Ou seja, se você fosse o médico e tivesse feito um exame de um paciente, as bactérias do paciente, né, foi feito um exame, foi tirado alguma amostra do teu corpo, foi levado isso lá para o laboratório colocou as bactérias que estão causando a doença nessa placa de Petri, deixou elas se desenvolverem. Daí, eles colocaram um pingo do antibiótico A aqui, um pingo do antibiótico B aqui, do C aqui, do D, do E e do F. Tá? Então, assim, são vários antibióticos. Olhando esta imagem, qual é o antibiótico que você receitaria para o paciente para que houvesse um sucesso contra essas bactérias? Olhando essa imagem, quem é que me responde essa? Ó, lembrando que essa cor aqui em tom de pastel, né, esse bege aqui, ó, são as bactérias. Então, onde está branco é porque não tem mais bactéria. Não tem. O círculo maior é porque realmente houve uma morte das bactérias. E aí, qual é o antibiótico que você receitaria para o paciente? Ninguém vai me responder? Léo? Ah, Bernardo, concorda? Não sabe? Mais alguém aí? Cauana, Michele, Jardel? Quem eu lembro que eu vi entrar, tá? Porque eu não consigo mais ver quem tá na sala. E aí, concordam? Meu Deus do céu. Eu só quero aula online, só. Eu não quero mais aula presencial, gente. Vocês é um silêncio. Gente, cadê a segunda 1? Meu, que silêncio. Não, eu não quero mais aula presencial. Vamos manter assim até final do ano. Então, vamos lá. Vou explicar para vocês. Sim, é a letra A, né? Com certeza. Por que que é a letra A? Olha aqui. Eu falei que as bactérias estão nessa zona mais escura, que é esse bege aqui. Os antibióticos são onde tem as letras. Se você observar na letra A, olha aqui o grande círculo branco que tem. Isso significa que aqui não tem mais bactéria. As bactérias eu falei para vocês que é nesse tom de bege aqui. E a questão está falando isso também, né? Então, aqui, o antibiótico A foi colocado uma gotinha dele aqui e ele conseguiu matar um grande raio, ó, várias bactérias. A D também matou, né? A D também foi um antibiótico bom para esse tipo de bactéria. Os outros mataram bem pouquinho, só onde foi colocado o pingo ali, mas nada demais. Então, o médico iria receitar o antibiótico A, que foi o mais eficiente, porque a gente consegue observar, né, que houve um círculo maior onde não tem as bactérias. Então, perto do antibiótico, ó, não há bactérias. Ele é mais eficiente, né, para esse tipo de bactérias. Esse é um exame antibiograma que é feito para quando as pessoas realmente têm algumas doenças e que nenhum antibiótico consegue eliminar, né? Então, é o caso das superbactérias ou doenças mais graves também relacionado a bactérias. Então, eles fazem esse tipo de exame para saber qual é o antibiótico mais correto e eficiente.